Amigos do programa Castelo Forte, estamos iniciando mais um encontro aqui nesse programa que visa trazer informações, destacar também pessoas, grupos que de alguma forma ou outra cooperam, colaboram de várias formas para o bem das pessoas, da cidade, que estão se empenhando em projetos que visam de uma forma ou outra trazer benefícios para todos nós. Hoje nós vamos conversar com Jean Zagonel, que trabalha na área comercial da sua empresa familiar e que trouxe para cá uma ideia que está inspirando pessoas e ajudou a organizar um grupo chamado Pensar Lajeado. E nós gostaríamos de saber um pouco mais, Jean, desse trabalho, desse projeto. Como é que surgiu essa ideia de criar o Pensar Lajeado? Tudo bem, Jean? Obrigado por estar conosco aqui no programa Castelo Forte. Olá, Eric. Tudo bem? Agradeço o convite, a oportunidade, então, de estar aqui trocando ideias, né? E ainda mais contar um pouco de como aconteceu o Pensar Lajeado, né? Ou como vem acontecendo, porque ele é algo que está sendo desenvolvido a todo momento, né? A cada pouco vai se evoluindo, né? Começou no mês de abril, utilizando de redes sociais, né? E a partir de uma percepção que eu tinha, qual era a minha percepção? Que muitas pessoas queriam colaborar, ajudar para que a sua cidade, para que Lajeado fosse melhor, né? Só que parece que faltava um espaço para que essas pessoas pudessem ajudar. Eu sentia isso, especialmente pessoas que foram viver fora de Lajeado, retornavam, elas voltavam às vezes radicais, assim, revoltadas com certas situações. E eu penso que essa revolta pode ser transformada em construção, né? Sempre enxergo dessa forma. A partir disso, então, em abril, aí entra a rede social, eu fiz uma provocação. Eu disse, pessoal, estou pensando em criar um grupo assim, que vai, né, para a gente poder juntar pessoas, sociedade organizada, para propor ideias de melhoria para a cidade. E essa publicação deu uma repercussão muito grande. Então o fato que ficou comprovado ali para mim foi que o seguinte, aquela minha percepção era verdadeira. De fato precisávamos, né, algo nesse sentido. Bom, feito isso, dada tamanha repercussão, passado um tempo as pessoas começaram a me cobrar. Tá, mas vem cá, tu falaste do grupo que ia criar, e aí? Quando é que nós vamos nos encontrar? E aí muitas dúvidas começavam na minha cabeça. Tá, mas que metodologia que a gente vai seguir? Nossa, como é que vão fazer para juntar esse pessoal, para seguir o trabalho, né? Então ficava todas essas dúvidas aí na minha cabeça e fazia com que eu fosse adiando, né, esse encontro. Aí chegou uma hora eu pensei, mas eu já estou fazendo errado, se eu estou tão preocupado com isso. Vamos juntar as pessoas e depois que a gente junta as pessoas, a coisa vai acontecer. Junto com elas a gente vai definindo aí qual que vai ser o nosso caminho, né? Então, após essa conclusão, marquei um primeiro encontro, né? Convoquei as pessoas. Naquele momento o Dr. Davis, né, cedeu então o espaço cultural lá da clínica do Dr. Wilson Davis. Já tínhamos o lugar. Convidei ele para ser um dos painelistas, porque eu sempre ouvia dele uma visão de futuro bem interessante para a cidade, né? Uma pessoa sonhadora. Além dele, então, foram painelistas naquela noite a Camila Mirapalhetti, que é arquiteta aqui da cidade, projetou o complexo cultural lá da Univates, o teatro. Também veio falar sobre urbanismo, enfim. Ela convidou o professor Augusto Alves da Univates, que já havia feito um levantamento com projeções do futuro da cidade de Lajeado. Como seria Lajeado daqui X anos. Então, caótica ou que respeita a sua cultura, enfim, várias formas, né, do que poderia acontecer com a cidade. E além dele, também convidamos o Michael Marques, que é um engenheiro da computação. O Michael falou sobre a parte de pensamento sistêmico. Então ele disse assim, olha, né,
no geral, que grande parte dos problemas que a gente enfrenta acontece porque a gente não olha a situação com vários olhos e por todos os lados. Então, posterior a esse encontro, que foi o primeiro, dividimos grupos naquela noite. Houve uma participação intensa, né, de pessoas, e cada grupo deveria trazer uma tarefa para o próximo encontro, que era um projeto viável, né, para a cidade. E além desse projeto viável para a cidade, Eric, deveriam também trazer qual o motivo da existência do Pensar Lajeado. Então já começava essa construção de uma forma coletiva. Então no segundo encontro isso foi apresentado, foi escolhido um projeto para seguir. No terceiro encontro se ampliou o debate, já com um número reduzido de participantes. E tivemos o quarto encontro, então, que foi na semana passada, onde tivemos painéis novamente. Então, sessão de capacitação, enfim, e o trabalho segue agora. É muito interessante, Jean, tu no início falasses de pessoas, algumas que voltaram a morar em Lajeado e outras que querem contribuir para o bem da cidade, que até se sentem motivadas, desafiadas. É justo dizer que muitas vezes as pessoas querem colaborar, até têm sugestões, mas não sabem por onde andar, como fazer isso, não sabem que canais que elas podem usar para isso? Exatamente. A gente pode afirmar isso, sim. É um desafio, eu diria, né? Enfim, de gestores públicos, né? Porém, acho que essa frase, né, de culparmos os políticos pelos nossos problemas ou pelos nossos desafios a vencer, acho que ela não é um pensamento de longo prazo, né? O agente público, muitas vezes, mesmo querendo fazer, é complicado ser agente público. Então, as grandes transformações que eu percebo na humanidade foram sempre feitas pelas pessoas reunidas, não por seus governos. Então, quem faz uma cidade boa são as pessoas livres, né, da sociedade. Então, com essa crença, né, eu imaginei assim, quiçá daqui 20 anos eu enxergar esse Pensar Lajeado, que não é um grupo do Jean, é um grupo da cidade, das pessoas da cidade, que seja mais forte, representativo e que ele realmente contribua, né, com as demandas da cidade. Porque a administração pública troca a cada 4 anos ou não. É difícil termos um pensamento de longo prazo se pensarmos que os políticos vão fazer isso. É complicado, eu acho que é bem complexo. Aliás, essa é uma das críticas que se faz muitas vezes na sociedade, que não se pensa ou planeja a longo prazo as nossas cidades. Jean, quais são alguns aspectos que foram já levantados nessas primeiras reuniões? Quais são, assim, algumas áreas desse pensar que talvez já se aponta, que seriam importantes pensar para Lajeado para os próximos anos, assim, para que lado, assim, as coisas estão apontando? O que mais chama atenção, né, e não é algo, acho que só de Lajeado que percebemos, é o debate em torno da mobilidade urbana, né? Se encarando como um grande problema, né? Então, um desafio que marcou presença. Porém, pelo que eu pude sentir no grupo, não é só uma questão de mobilidade urbana. Educação é outro aspecto que veio antes. Então, a gente tem que, de alguma forma, evoluir o nosso pensamento, daquele pensamento individual para o coletivo, né? Acho que está o grande desafio ali. A gente pode ter ruas que escoem melhores os carros, ciclovias apropriadas, ou enfim, outras soluções de mobilidade urbana. Porém, se não tivermos consciência consciência coletiva, comunitária, me parece que tudo isso não é relevante. Então, a temática educação também foi outra muito importante. Educação no sentido de gerar mudança de comportamento nas pessoas. E esse grupo, quer dizer, está bem ciente dessa questão do comportamento. Como você disse, não é suficiente muitas vezes mudar uma rua ou melhorar, quem sabe, a pavimentação e tal, mas a forma como as pessoas convivem nesse meio urbano, essa é uma das situações que você tem observado.
Exato. Tanto que um dos projetos que o grupo selecionou para ser o primeiro a ser colocado em prática é a criação de um personagem, ou seja, utilizando-se das redes sociais, né, da conexão através da tecnologia da informação entre as pessoas. Pretende-se, através desse personagem, disseminar boas ideias, boas práticas, mensagens educativas, sugestões, elencar problemas, que esse personagem fomente a discussão entre as pessoas. Então, esse personagem vai ser a voz, né, dos cidadãos, essa é a ideia. Estamos conversando com o Jean Zagonel, que é um dos idealizadores e inspiradores desse grupo chamado Pensar Lajeado, que está se reunindo, pensando, agregando ideias sobre como melhorar a convivência entre as pessoas, como melhorar, enfim, a nossa cidade de Lajeado. Jean, como é que nós podemos abrir essa oportunidade? Como é que as pessoas podem colaborar, participar, opinar? Esse grupo é aberto, ele recebe sugestões. Como é que vocês pretendem levar adiante esse trabalho de Pensar Lajeado e abrir espaço para mais pessoas? É um grupo aberto, sim, Eric. Está disponível para quem tiver vontade, se voluntariar, né, a participar. Não há nenhuma restrição quanto a isso, até inclusive na internet, se for lá, está aberto, todo mundo tem acesso a tudo que é falado, né, a respeito. E o que decidimos assim para a sequência de trabalhos? Vamos ter um encontro mensal, que é um encontro de capacitação, onde teremos painéis, então, com pessoas com conhecimento a ser compartilhado, né, pessoas com saber. Esse vai ser mensal, então 3, 4 painéis numa noite sobre assuntos diversos. Por exemplo, agora a gente teve sobre mobilidade urbana, falando de ciclovias interligando cidades através dos rios, com o engenheiro Marcos Binecker, de Teutônia. Tivemos a capacitação com a psicóloga Celina Dardi, então, que passou um pouco a mensagem sobre persuasão, sobre a necessidade de evoluirmos a escuta, né? Ela falou muito que a gente muitas vezes apenas ouve, né? Não escuta. E o publicitário Gustavo Petri, que falou da importância de uma comunicação mais direta, mais humana, para atingir objetivos. Então, feito esse relato do que aconteceu no último, similar neste molde serão os encontros mensais, abertos, qualquer pessoa pode vir, pode participar, não há cobrança, enfim, de ingresso, nada. E além disso, faremos daí reuniões de trabalho paralelas, né, nas semanas seguintes a esse encontro de capacitação, daí também para quem quiser continuar, né, botar a mão na massa. A mão na massa. E vocês vislumbram como poderia esse trabalho, essas ideias, eventualmente chegar em uma fase mais concreta? Seria de levar sugestões ao poder público? Seria de fazer campanhas populares? Como é que isso poderia acontecer futuramente? Já tem alguma ideia? Isso foi algo até motivo de várias conversas assim, entre o grupo. O que eu percebi? Eu percebi que haveria duas formas de agir. Algumas pessoas vão muito disso, vamos protocolar tal coisa, vamos exigir tal coisa. Outras pessoas já não, acreditam em micro-revoluções, ou seja, vamos criar um projeto, nem que ele seja pequeno, uma campanha educativa de uso da faixa de segurança, na crença de que, começando assim, isso dissemina e vai criando outras movimentações de outras pessoas. Então, são variadas as opiniões, né? O que a gente tem bem claro agora para executar é esse do personagem, né? Então, do bom cidadão que vai ser criado, né? Estamos conversando com o Jean Zagonel, do grupo Pensar Lajeado, pessoas voluntárias interessadas em ajudar a pensar algumas questões da nossa cidade. Você coloca uma situação muito interessante, que é essa de que não necessariamente tudo precisa passar ou exigir do poder público. Às vezes precisamos de verbas e leis, decisões do poder público, mas
que as pessoas, as entidades, elas podem gerar mudanças, e você falou em micro-revoluções, ou seja, isso sugere que as pessoas, os moradores de Lajeado, podem, elas, se unirem e mudar algumas coisas que estão ao seu alcance. Essa é a ideia, mais ou menos, que foi colocada, assim? Exatamente, Eric. Por exemplo, quem melhor na minha rua do que eu e os meus vizinhos para implementar uma mudança na minha rua? Então, me falta, acho que até um pouco de literatura nesse sentido, mas assim, me parece que a gente tem essa cultura do esperar que alguém vá fazer por nós, né? Isso tem me chamado muito a atenção. Quando que na realidade as coisas são feitas pelas pessoas e pelas pessoas unidas, né? Eu acho que aí tá o grande segredo das grandes conquistas, né? E um pouquinho de ousadia acho que também faz bem, né? A gente enxerga realizações importantes da cidade, assim, que não tivesse lá um sonhador, alguém ousado, né? Como teria sido, né? Muito interessante. E ainda antes de nós irmos para a parte final aqui do nosso bate-papo aqui, assistir algumas coisas que foram colocadas ali nas redes sociais sobre o Pensar Lajeado, e tem algumas ideias aí que são muito interessantes, tem algumas inclusive que vêm de outros países, ideias que as pessoas têm trazido para cá. É bom, é importante, é necessário talvez a gente trazer ideias de outros lugares. O que vocês imaginam? Isso é importante para a nossa cidade? Às vezes a gente copiar até mesmo, quem sabe, uma ideia que deu certo em outro lugar? Eric, agora tu falas de algo que eu considero muito importante. Se tem alguém que já fez algo que deu certo, o porquê não nos espelharmos ou copiarmos aquela ideia? Claro que olhando sempre a questão da cultura, enfim, temos que adaptar, mas às vezes eu acho que nós brasileiros a gente quer reinventar muito a roda, e tem certas coisas que não precisa nem mudar, que já são boas ideias, como tu falaste, que pode se buscar em outros países, enfim, e que sirva de inspiração para implementarmos algo aqui, né? Eu acredito nisso, sim. Eu acho que boas ideias são permanentes, inclusive, né? Acho que tem muito a ser aproveitado. Às vezes a gente está quebrando a cabeça para desenvolver algo, enfim, para criar para aquilo. Se formos pesquisar um pouquinho, já existe uma solução para aquilo, né? Concordo contigo, essa busca aí, ela é necessária. Não precisamos reinventar, né? Ou começar tudo do zero, muitas vezes. Jean, para terminarmos aqui o nosso bate-papo de hoje, nossa conversa, gostaria de perguntar a você no sentido assim dessa geração mais jovem. Você, podemos dizer, ainda é uma pessoa da geração mais jovem um pouco. O jovem de hoje, ele está motivado? Você percebe na sua faixa etária, o pessoal está animado para colaborar, para contribuir, para lutar por uma cidade, por uma região, por um país melhor? O que eu percebo, Eric? Se voltarmos no tempo e pensar um pouquinho da história do Brasil, vamos pensar na sua geração, enfim, quantos desafios tiveram que ser vencidos, né, na época de inflação, ou seja, você não tinha segurança para fazer uma compra, não tinha nem condições de se programar para fazer uma compra, períodos lá confusos de ditadura, enfim, que fez com que as pessoas que cresceram vivenciando isso tivessem um tipo de pensamento, tiveram que vencer tudo isso. Agora, pega uma geração que entra a partir do momento de estabilidade econômica, ou seja, não precisamos vencer esse problema, ele nem existiu para essa geração. Uma geração que não teve grandes problemas de expressão, enfim, de muito rigor, teve mais liberdade. Alia isso ao fato da multiconexão, enfim, da velocidade das redes. Essa geração tem outros desafios, né? Inclusive, um dia eu assisti uma palestra falando sobre esse assunto, e lá ressaltava que dessa geração há um grande desejo de melhorar a sua casa, de melhorar o mundo, de melhorar o planeta. Isso já está no DNA dessas pessoas, né?
dos jovens. Eu percebo essa vontade de solucionar os problemas do mundo. Às vezes o maior desafio do jovem é assim, tá, mas o que eu faço? Como é que eu me foco? Porque também aquela vontade jovem é de solucionar tudo no mundo, né? Então acho que o desafio é encontrar para onde ir. E como tu falaste de gerações, eu cada vez percebo mais, às vezes eu chego a pensar que parece que uma geração fala uma língua e a outra fala outra língua, assim, é uma transição muito interessante. Talvez esse seja o desafio, como você falou, né, de dar a oportunidade, o espaço, saber por onde cada um pode colaborar. Jean Zagonel, estivemos conversando aqui sobre o grupo Pensar Lajeado, pessoas, cidadãos aqui da região de Lajeado que estão pensando, trocando ideias para o bem da nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Castelo Forte, parabéns pela sua iniciativa, por esse grupo, desejamos sucesso, que possam ajudar a pensar a nossa cidade para que ela seja uma cidade cada vez melhor para todos. Obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Eric, pelo convite, então. Muito obrigado, é importante a gente ter esses momentos de troca de ideia, penso que agrega sempre, né? A gente aprende cada vez mais e esse é o caminho aí de uma evolução. Muito obrigado. Olá, amigos. Você já ouviu alguém dizer, ou quem sabe você mesmo já disse,
Está faltando muita ética em nosso mundo. Tem se tornado bastante comum pessoas pedirem mais ética, uma moral melhor em nossa vida e nossas relações. Recentemente, o autor de um livro chamado Discernimento Moral disse que a grande pergunta ética para nós, cidadãos do século XXI, é a pergunta de como nós vamos viver juntos nesse século XXI. Não é segredo, é visível, é notável as dificuldades que nós temos na convivência com o nosso vizinho, com aquele outro que está no trânsito conosco, com aquele colega de trabalho, com aquela pessoa que talvez é um competidor da empresa. Também no âmbito familiar, temos muitas dificuldades de relacionamento. E fica essa pergunta importantíssima que vem do estudo da ética. Como vamos viver juntos? Viver juntos ou viver bem em conjunto não é questão de sorte ou azar, é questão de como nós vamos tratar uns aos outros, baseado em que valores, em que princípios nós vamos construir a nossa relação, a nossa convivência. Parece que a tentação de vivermos cada um para si, nos protegendo, muitas vezes nos separando uns dos outros, tem nos levado a essa ilusão de que é possível vivermos bem, cada um no seu canto, cada um se protegendo, pensando na sua segurança pessoal, protegendo os seus sentimentos, as suas ambições. No entanto, nós somos seres sociais, pessoas que precisam umas das outras. Na Sagrada Escritura, na Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 12, nós temos uma série de princípios, de exortações, de ensinamentos, que falam sobre alguns aspectos muito importantes para vivermos bem uns com os outros. Lá, por exemplo, ensina o seguinte: não sejam orgulhosos, que nenhum de vocês fiquem pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus seja quem dê o castigo. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Aqui nós temos algumas exortações bíblicas cristãs que são fundamentais para convivermos bem uns com os outros. Ou seja, Paulo aqui diz: não sejam orgulhosos, não paguem o mal com o mal, procurem viver em paz, façam tudo o que depender de vocês para viver em paz e não se vinguem uns dos outros. Esses são alguns princípios muito importantes que Deus nos ensina através da sua palavra. No entanto, é importante que cada um de nós ouça, aprenda, absorva e pratique esses ensinamentos. Na medida que nós praticarmos esses valores e princípios de vida, a nossa convivência será melhor, será mais agradável, mais harmoniosa, mais gostosa de se viver. Portanto, amigo, amiga, irmão, irmã em Cristo, é de fundamental importância que nós não só reclamemos da falta de ética nos outros lugares, nas outras pessoas, mas que cada um de nós se pergunte: quais são os meus valores, meus princípios de vida? Eu acredito e pratico o princípio que diz que é melhor fazer o bem para aquele que me fez mal? Nós acreditamos e praticamos o princípio de que a vingança
não nos pertence, não devemos ser vingativos? Que a justiça e a vingança pertencem somente a Deus? Se nós pudermos concordar e juntos nós termos estes princípios como aqueles que norteiam a nossa vida, o nosso jeito de ser, certamente teremos uma ética muito melhor, muito mais proveitosa e saudável. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que se deixam guiar pela sua palavra, que tenhamos como meta de vida viver os princípios que vêm de Deus, sempre tentando praticar o bem até mesmo para aqueles que nos têm feito alguma maldade. Que nunca nos vinguemos de outras pessoas, que não sejamos orgulhosos, que procuremos manter a paz no que depender da nossa pessoa. Que Deus nos ajude e que tenhamos uma vida pessoal, familiar e social com uma ética boa, saudável, cristã, uma ética que promove vida para todos nós. Amém.